irmão, olá minha irmã. Aqui estou outra vez, encontramo-nos. A Rede Católica da Igreja nos coloca muito próximos e desde os estúdios da TV Evangelizar em Curitiba, aqui estou para a nossa leitura orante da palavra, para preparar o nosso domingo e a leitura, o Evangelho da Missa Dominical do domingo, terceiro domingo do tempo comum, 24 de janeiro. Desta vez o texto é um pouco descontínuo, digamos assim. São os primeiros versículos do Evangelho de Lucas, Lucas 1 a 4, e a continuidade depois se dá lá no quarto capítulo, Lucas 4, 14 a 21. Vamos, pois, ao texto. Começo. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo, desde o princípio, pareceu-me conveniente escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Passo para a segunda parte, agora Lucas 4,14. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava nas suas sinagogas e era glorificado por todos. E foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista. Enviou-me para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Comecemos, pois, dos primeiros versículos. Observemos, querido irmão, querida irmã, como é que Lucas inicia, somente ele entre os evangelistas, faz uma introdução deste modo. Muitos tentaram compor uma narração dos fatos acontecidos, aqueles ligados à história de Jesus. Este seu evangelho é lá dos anos 85. Jesus morreu lá pelo ano 37 em termos reais. Existem alguns erros nos cálculos,
na cronologia, mas lá pelos anos 85 escreveu e relata ele, muitos narraram e escreveram. Também a mim pareceu bom escrever-te, ilustre Teófilo. Comecemos. Quem é este Teófilo? A palavra Teófilo, na sua etimologia, Theos, filo, amigo, ilustre amigo de Deus. Pode ser uma pessoa singular, amigo do evangelista, conhecido dele, ou então a todos aqueles que estavam interessados. A referência pode ser esta: todos aqueles que estavam interessados em conhecer a história de Jesus. Não se tem notícia de quem foi este Teófilo, não se descobriu. Por isso, as hipóteses. É curioso, 3 elementos básicos já encontramos nessa introdução. O motivo por que ele quis escrever. Pareceu-me bom, pareceu-me conveniente, ilustre Teófilo. O método, após a acurada investigação. Metodologia cuidadosa, como se fosse uma biografia confiável. E os objetivos? Para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Lucas é cuidadoso, é criterioso. Ele pretende que o seu leitor tome na devida seriedade, porque ele, autor, pesquisou com critérios e métodos confiáveis. Mas daí, vamos à segunda parte. Já dou um salto para o capítulo 4, versículos 14 a 21. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Jesus há pouco fora batizado. Tivera vencer as tentações no deserto. E no seu batismo, se recorda bem, veio sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Foi o início da sua missão. E agora ele se move. Alguns capítulos antes, Jesus voltou com os pais. Após aqueles fatos, a perda no templo, Jesus voltou com os seus pais para Nazaré, na Galileia. Não disse que era movido pelo Espírito. Agora sim, Lucas pretende diferenciar. Agora Jesus age sob moção, força, luz, inspiração e sustentação do Espírito de Deus. Fora batizado. E ele foi a Nazaré, onde fora criado. Exatamente, para que não pareça uma descontinuidade entre aquele menino que nasceu em Belém, depois cresceu em Nazaré. Também em Nazaré começa o seu ministério. Lá cresceu. Há uma continuidade entre aquele menino, que historicamente filho de Maria, cuidado também por José, e agora aquele filho de Deus. Recorda no batismo? Tu és meu filho. Pois bem, foi a Nazaré e foi à sinagoga e levantou-se para ler. Numa sinagoga, naquele tempo, todo sujeito que frequentasse do sexo masculino era só se levantar a mão, era-lhe dada a palavra, o rolo, a palavra, e ele comentava. Uma parte sobre a lei, lia. A outra parte sobre os profetas. Depois poderia até fazer uma homilia. Aqui não diz nada.
apenas o texto do profeta. O evangelista está com as atenções voltadas sobre Jesus. Foi-lhe entregue o livro de Isaías, desenrolou-o e encontrou o lugar onde está escrito. Nem diz que Jesus leu. Não é tanto a atenção sobre o texto escrito. É mais a atenção se centra na pessoa que vai falar. E o que leu? O Espírito do Senhor está sobre mim. É um texto de Isaías, capítulo 61, os primeiros versículos. O povo estava num período muito difícil. Voltara do exílio, mas não conseguia recobrar ânimo face ao futuro. E o profeta proclamou, fez solene sua palavra. E o Espírito me consagrou, está o profeta a falar de si, para levar boas notícias aos pobres, proclamar a libertação aos presos, tempo de esperança e o ano da graça do Senhor. O ano da graça, depois de 7 semanas de anos, assim chamado, 7 anos, depois outra semana de anos, mais 7, 49 anos. Depois de 49 anos, vinha o ano da graça. Tudo era perdoado, tudo era reconciliado. Os escravos deveriam ser libertados, as dívidas perdoadas e muito mais as relações entre as pessoas. O ano da graça, ano de paz. E aí, Jesus enrolou o livro. Agora o evangelista se ocupa com os gestos de Jesus. Enrolou o livro, entregou-o ao servente, sentou-se, as atenções se voltam para as reações e os gestos. Sentar-se é a atitude do mestre que vai ensinar. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Olha a atenção. O que este vai fazer? Como vai se portar? E começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta palavra. Quero lhe recordar, falei dias atrás em outro contexto. Hoje, lembram, no Natal? Hoje nasceu para vós um Salvador. Agora, neste final de semana, hoje se cumpriu para vós esta palavra. Lembra de Zaqueu? Hoje é preciso que eu fique na sua casa. Entrou a salvação. Lembra do bom ladrão? Hoje estarás comigo no paraíso. É como se o evangelista quisesse preparar esta frase. Os olhos fixos, todos tinham os olhos fixos nele para esta frase. Hoje chegou o tempo prometido. Então, querido irmão, querida irmã, vamos agora à nossa segunda parte da leitura orante da palavra para o domingo, para este domingo, dia 24 de janeiro. É o terceiro domingo do tempo comum. Como sempre, dado que não temos outro meio de orar senão com o nosso corpo, vamos prepará-lo. Em casa, para a refeição, preparamos a mesa. Para dormir, preparamos o quarto. Para a nossa oração, preparamos o corpo. Ponha-se, pois, em uma posição que favoreça o recolhimento, a concentração.
Queira respirar com simplicidade e com profundidade uma vez. É um método muito simples. Nada custa, mas necessário. Outra vez respiramos. Mantendo os olhos fechados, vamos pedir, vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Ele agiu na mente, na inteligência, nos afetos, na vontade do autor, de Lucas, o evangelista. Que venha participar e inspirar-nos. Agora, faça a sua oração. Peçamos, Espírito Santo, ilumina a nossa mente, os nossos afetos, a nossa inteligência. Faze-nos capazes de acolher, de compreender, de mergulhar na palavra, de participar do acontecimento que o Evangelho nos propõe. Pois que neste domingo, ou preparando-nos para ele, queremos viver em profundidade o mistério e a mensagem que a palavra nos propõe. E agora vamos ao outro passo. Agora vamos imaginar aquele conjunto de cenas, para então podermos orar. E aqui podemos vislumbrar Jesus em caminho para Nazaré, uma pequena cidade. Todos nós conhecemos uma pequena vila em algum lugar. Talvez tenhamos vindo de uma pequena vila, como Jesus. Pois bem, talvez moremos em uma pequena vila. Vamos imaginar o próprio Senhor retornando à sua pequena cidade, Nazaré. E num dia de sábado ele entra na sinagoga. É uma espécie de capela, uma pequena igreja, digamos assim. Aí na sua vila, aquela que você conhece, ele também entra nesta capela, junto com os outros que você conhece, que eu conheço. Eu também estou lá, você também está lá. Tente imaginá-lo tomar um livro. Nós chamamos livro. Àquela época, as palavras, os textos eram escritos em rolos. Desenrola e lê o que lá está escrito. Imagine o rolo. Era de pergaminho. E Jesus tem o texto em mãos e começa a ler. Ouvem-nos que estão lá, ouço também eu que lá estou. E ele começa a ler. Tentemos imaginar sua voz e sua leitura. O que leu foi: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou, Ele me separou, Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Imagine-se vendo o próprio Senhor dizer assim: o Senhor Deus me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista. E estou lá. Ouço tudo isso para restituir a liberdade aos oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Não esqueça, é a primeira vez que Jesus fala em público. É o programa da sua missão. Ao falar a primeira vez, está ele a dizer o que veio. E lá estou eu, naquela sinagoga em Nazaré,
sentado na capela da cidadezinha, digamos assim. E o Espírito do Senhor ungiu-o, enviou-o. E agora eu o vejo a enrolar o livro. Também eu, junto com aqueles outros na sinagoga, vejo-o entregar o livro ao servente. E agora a frase. Esta é a mais importante. Também eu a ouço. Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta palavra, esta passagem da Escritura. Não esqueçamos, ele se sentou para falar isso. Tenhamos bem claro diante dos olhos, sentar é a atitude do Mestre. Está a dizer, não propriamente suas ideias, seus argumentos. Ele fala da sua missão. Aqueles tempos esperados desde a antiguidade pelo povo, anunciados aqueles tempos pelos profetas, agora lá em Nazaré, para aqueles desconhecidos até, eles ouviram. Eu participo daquela cena, também eu ouvi. Hoje chegou ou acontece para vós esta palavra. E agora ainda um novo passo. Lá estou eu, naquele cenário. Vi o Senhor com a minha imaginação a entrar, a ler, a falar. Agora vou eu lhe falar. Estou lá na sinagoga. Ele disse, acontece a partir de hoje, onde a palavra é proposta, a experiência se apresenta. Mantendo-me recolhida, posso dizer ao Senhor, desde a sinagoga, ou desde a minha casa, ou desde o ambiente de onde estou orando agora. Senhor Jesus, sabemos, sei, foste ungido, foste consagrado, foste separado pelo Senhor desde sempre, para boas notícias aos pobres. Faze-me capaz, Senhor, de acolher Tua palavra, Tua pessoa, com o espírito de quem busca boas notícias da parte de Deus. Que eu possa, Senhor, desejar-te, desejar a Tua palavra. Foste enviado para proclamar a libertação aos presos e Tu conheces, Senhor, as minhas cadeias. Sabes o que me prende? Egoísmos, rancores, apegos. Custa-me, Senhor, pensar nos outros. Estou tão ocupado comigo. Ajuda-me a seguir-te, mas preciso de liberdade sobre mim mesmo. Senhor, as cegueiras, foste enviado para recuperar a vista. Nem sempre, Senhor, consigo ver a dor do outro, o sofrimento do outro. Parece que me custa querer bem, ocupar-me com quem precisa de mim.
mas eu quero ser teu seguidor. Proclamar o ano da graça do Senhor, assim fizeste. Estamos no ano da misericórdia. Senhor, minha superficialidade pode ameaçar este tempo de graça. Pode acontecer de eu não ter nenhum anseio pelo perdão de Deus. Então estou aqui para concluir a minha oração e a Ti pedir, Senhor, faze com que Teu Espírito suscite em mim o desejo de Te ouvir. Este é o meu pedido, Senhor Jesus.